Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, desculpem pelo sumiço aí, como sempre, né? Eu ando bem constipado, tá até difícil de falar, minha garganta tá inflamada, tá um caralho, né? E eu tô tratando isso. Eu também andei bem cansado, de saco cheio. Bom, na última live, acho que deu pra ver isso, quem assistiu aí. E hoje eu tô voltando pra gravar alguns vídeos. Bom, primeiramente eu quero agradecer as pessoas que estão no meu Apoia-se. Sei que não é um valor exorbitante, nossa, como o Daniel tá ganhando dinheiro com o YouTube, coisa que não é verdade, coisíssima nenhuma. Mas as poucas pessoas que ajudaram no Apoia-se, realmente ajudaram, é isso. Me ajudaram com os custos dos equipamentos novos que tirei do meu bolso, quer dizer, para melhoria do som, da iluminação, da gravação, né? Então tudo isso as pessoas me ajudaram bastante, vocês que estão me apoiando, então agradeço de coração, que Deus os abençoe muito. No mais, nesse vídeo aqui eu quero propor mais uma reflexão católica com vocês. Como eu falei, quero fazer muito mais vídeos a respeito disso, né? Principalmente no que diz respeito à tensão entre a metafísica cristã e as ideologias de massa. Por que esse assunto me interessa muito? Porque cabe na questão do movimento revolucionário que estudo assiduamente, né? E globalismo também. Muitas dessas ideologias de massa possibilitaram o fenômeno que nós chamamos hoje de globalismo, que muitos erroneamente encaram como uma ideologia pura e simples. Não é. O movimento globalista é um movimento civilizacional. Ele não é uma pura ideologia. Ele carrega diversas ideologias em si. Nesse sentido de estrutura, parece-se muito com o próprio comunismo, porque o comunismo ele é uma cultura inteira também. Ele mescla diversas ideologias nele, né? Assim como o liberalismo no sentido epistemológico, né? Também carrega diversas estruturas abstratas dentro de si e permite muitas coisas, afinal nós estamos falando de liberalismo, né? E é sempre interessante analisarmos essas ideologias de massa, suas premissas e suas conclusões. Por que os filósofos pensaram daquela maneira? E eu postei duas notinhas no meu Facebook fazendo uma certa analogia, primeiramente à oração eucarística, né? E depois na sã doutrina. Mas por que a questão da oração eucarística é muito importante? Muitas das premissas das ideologias de massa, do pensamento revolucionário, elas derivam da deturpação e da substituição demoníaca, evidentemente, a oração eucarística. Não sei se muitos de vocês perceberam isso também. É evidente que não é uma percepção somente minha, né? Existem autores, como por exemplo o próprio Peter Kreeft, entre outros autores católicos, cristãos, que falam a respeito disso, né? Falam a respeito dessas substituições. E eles o fazem por analogia. Então eu quero ler as duas notinhas no Facebook aqui para a gente fazer uma reflexão a respeito, tá bom? Então, a primeira notinha eu falo o seguinte. Postei ontem às 21 horas, né? Uma curiosidade sobre as ideologias de massa e suas premissas, né? Suas premissas. Em sua grande parte, constituem-se de substituições revolucionárias da oração e de todo o rito eucarístico, né? O rito sacramental. Vejamos. 1. O fascismo italiano com o famoso tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Substituindo a segunda parte, né, da oração eucarística. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Vejam que interessante, né? Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. E na oração eucarística consta o por Cristo, com Cristo, em Cristo. Vejam que interessante. 2. O feminismo, com o meu corpo, minhas regras. Substituindo o que Cristo disse aos apóstolos na Santa Ceia, né? Isto é o meu corpo que é dado por vós, né? E quando ele fala, fazei isto em memória de mim. Fazei isto o quê? Comer do meu corpo e beber do meu sangue. Cristo estava falando sim de maneira literal. Ele falou, estarei nas substâncias. Isto é o meu corpo. E Cristo sendo o Logos encarnado, sendo Deus, o Criador da matéria, ele pode se transubstanciar no que ele quiser. Afinal, a matéria é dele. Ele é a causa, ele é todas as qualidades em ato, não é isso? E ele pode se transformar naquilo que ele quiser. Porque ele é consubstanciado ao Pai, não é isso? E ao Espírito Santo. 3. O liberalismo, com o culto do indivíduo atômico e indiferente à coexistência hierárquica contida no ato de comermos do corpo de Cristo de joelhos, simbolizando que ele está acima de nós.
É claro que com o liberalismo, a questão da missa nova, a questão que é muito complicada, isso é um quiprocó dos diabos, né? Que não cabe aqui discutir nesse vídeo, mas com a questão da missa nova, com a questão da missa de Paulo VI, existem muitas paróquias que hoje você não ajoelha mais diante de Cristo, diante do sacerdote, para comer do corpo de Cristo, né? Para cumprir com o sacramento, da Eucaristia. Né? Se você pega, muitas vezes você pega a Eucaristia na mão, o que eu considero um grande desrespeito com o corpo de Cristo. Né? Porque nós estamos falando do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando do próprio Deus encarnado. Então é evidente que nós não podemos tratá-lo assim. Isso, para mim, é um grande desrespeito que nasce com o pensamento liberal igualitário. Então, essa questão de recebermos de joelho, esse simbolismo de recebermos de joelho, e aceitando a hierarquia, algo que está acima de nós e que nós não nos sustentamos por nós mesmos, que é uma coisa que eu falo no texto, isso o liberalismo substituiu. O liberalismo tem ódio à hierarquia. O liberalismo tem ódio, muitas vezes, à metafísica cristã e tenta colocar no lugar uma má metafísica, uma magnosiologia, não é isso? E uma magnosiologia leva a aporias e, por conseguinte, a um pensamento gnóstico. Né? E aqui eu falo o seguinte, né? Simbolizando que ele está acima de nós e que por nós mesmos não nos sustentamos completamente, né? Porque tudo que move-se é movido por outro. Segue-se disso que existem coisas que estão acima de nós. Nós temos a questão do nosso movimento, que nós estamos dentro de uma perspectiva metafísica e que nos dá uma certa limitação no quesito da esfera de ação humana. E nós somos muito limitados nesse sentido. Por isso que existe uma coisa acima de nós. 4. O comunismo, com a premissa de que a revolução parte dos interesses objetivos do proletariado, contrariando a vontade de seguir seu rumo natural conforme o intelecto. Isto é, de realizar a verdadeira renovação na Eucaristia, sendo a da própria alma imortal. Quando você cumpre com os sacramentos da confissão, da penitência, e você volta, né, a graça, ao estado de graça, você tem a renovação da sua alma. Ali você tem a questão de que você foi perdoado dos seus pecados. Então aquilo voltou. O perdão eucarístico é a única coisa que faz uma ação pecaminosa voltar ao não ser. Porque uma coisa que nós realizamos, uma ação, ela já está na esfera do ser. Ela já está na esfera do existente, da realidade. Mas com o perdão eucarístico, né, deixada por Cristo, essa ação volta ao não ser. Porque você está em estado de graça, né, aquele mesmo estado de graça do seu batismo. Então, se você foi batizado, quando você cumpre com os sacramentos da confissão, da penitência e da Eucaristia, você volta àquele estado de graça que você adquiriu quando batizado. Não é isso? E o comunismo vem e fala que a única luta que há é a luta do proletariado contra a burguesia, substituindo a luta contra o próprio pecado. Entende? Essa substituição? A substituição pela luta contra o pecado, pela luta contra a burguesia. E o proletariado sendo uma classe livre de pecados, de erros e etc. Isso é do comunismo substituindo, então fazendo essa substituição do sacramento, né? Aí eu falo aqui o 5. O desconstrucionismo New Age, que deturpa a proteção do manto da Santíssima Virgem pelo manto da ideologia secular. Assim como preza pela destruição da figura do Pai como motor revolucionário para alcançar seu devido fim. Com efeito, invertendo o caminho ao fim devido do homem ao Pai verdadeiro, quando perdoado de seus pecados. Por quê? O que faz a ideologia desconstrucionista com aquela gnose New Age? Tenta destruir a figura do Pai a toda maneira. O Pai é o machista, é o opressor, é o Pai que impede a revolução. Né? E o que eles fazem? Eles substituem também a figura da mãe. Eles deturpam a figura da mãe e querem destruir a figura do pai. Deturpam a figura da mãe no sentido que a mãe não faz mais analogia, não pode ser mais como a Santíssima Virgem Maria. Não. A mãe, né, a única proteção que há, né, a única proteção materna que há são as ideologias, são os grupos coletivistas.
Então a pessoa se integra num grupo e ali ela se sente protegida, não precisando mais da proteção de Nossa Senhora. Vejam que coisa interessante, né? E aí eu falo, em suma, o perdão eucarístico e a busca pelas virtudes são substituídos pelo Leviatã, né, de Thomas Hobbes, pelo contrato social do Jean-Jacques Rousseau, pelo construtivismo do ser, pelo subjetivismo, pelo dualismo substancial, e nós estamos falando mais de Descartes, né? Por fim, pelo relativismo do mundo moderno, que foi possibilitado pelos pecados capitais e suas diversas derivações, né? E há um segundo texto aqui que eu falo o seguinte, que eu continuo, né? A reflexão sobre essas substituições na desordem das ações revolucionárias no cristianismo são relevantes diante do que falava Eric Voegelin, que, num primeiro momento, nos parece uma coisa óbvia. A história das ideias não se dão por si mesmas. Em outras palavras, elas não se criam sem uma tensão de causalidade naquilo que é a realidade de fato e como é a ação humana de fato. Segue-se disso que todas as evocações históricas devem ser analisadas de acordo com as experiências reais dos sujeitos que as estruturaram e realizaram. Vamos lá. Diante da revelação cristã, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que habitou entre nós e nos deixou uma igreja, sacramentos, entendimentos metafísicos, ordens, o sacrifício para a salvação das nossas almas mediante o perdão dos nossos pecados, etc., existem as ações humanas históricas já manchadas com o pecado original, que buscam sentido e algum fim. Ora, é exatamente aí que aparecem as deturpações, substituições, temores, paixões, vícios, heresias, sacanagens, etc, etc. Para alguns sujeitos, a revelação do Logos é uma bobagem, perto do culto às vacas sagradas da Índia, por exemplo. É o que acontece hoje. O homem preferiu buscar a felicidade em qualquer porcaria criada e administrada pela sua própria racionalização, em vez de procurar o verdadeiro senso de hierarquia, a saber, é encontrado no primeiro mandamento, isso é muito importante, amar a Deus sobre todas as coisas, ou, em outras palavras, o bem supremo que dizia Platão. 2. No sentido objetivo da alma, né, que é a mesma coisa que intelecto, eterna, que interliga-se com o ser das coisas por participação no ato puro. Isso pode ser um tanto quanto confuso para quem não está acostumado. É nesse sentido, digamos que a nossa interligação com o ser das coisas se dá por uma adequação da minha inteligência à coisa que está no mundo real, né? Como por exemplo, se eu digo... Aqui eu não tenho nada, nenhum objeto que eu possa mostrar. Bom, por exemplo, posso mostrar para vocês aqui a minha webcam. Então vamos imaginar aqui um sujeito chamado João. Deve ter algum João que me segue aí. Muitas pessoas que têm o nome de João que me seguem aí, né? Vamos imaginar que tivesse um João sentado na minha frente agora. E vamos imaginar que a webcam estivesse a um tanto quanto longe do meu braço e o João estivesse sentado mais próximo a ela. Se eu falasse para ele, João, você pode por gentileza me dar a minha webcam? Você pode me trazer a webcam aqui? Se o João não tivesse a mesma forma substancial na cabeça dele da ideia que é a webcam, ele iria me trazer, por exemplo, esse saquinho aqui que é do microfone. Ele não iria me trazer uma webcam. Porque se a inteligência dele não tem a mesma capacidade de apreender a forma substancial da coisa, tal como eu tenho, seria impossível o diálogo. É a mesma coisa de eu te pedir um copo d'água, você me trazer a água numa sola do sapato, me trazer a água num balde, não me trazer no copo. Não tô entendendo? Eu posso utilizar de diversos exemplos. Posso falar, João, pode pegar um livro ali pra mim e ele me trazer uma revista. Falar, não, isso aqui é um livro, né? Não, mas eu pedi um livro, aquele livro. Não, isso aqui é um livro, ou um pedaço de papel, ou qualquer outro objeto que não seja o livro que eu pedi. Então aí que está. E o ser das coisas, né? Todos eles são criações divinas. Porque, como falei, tudo que move-se é movido por outro. Ora, para fazer uma webcam, nós temos diversos aspectos, diversos materiais que dão a forma ao objeto. E quando eu estou em presença com esse objeto, né, estou em presença, sei o que ele é, muitas pessoas também saberão o que ele é. Porque muitas pessoas também o conhecerão por presença. Aí está o ser, né, do objeto. Então eu sei o que ele é, de fato. O ser é isso, né, o que é uma coisa de fato. O ser dela, o que é. Né? E 3. Na ordenação da ação prática. Isso também
Nós devemos ordenar a nossa ação prática não por termos uma ação pela ação, mas a nossa ação sempre é baseada numa virtude, na virtude da prudência, né? Que digamos que seja a virtude das virtudes, a virtude da temperança, da humildade. Então, nossa ação prática, nós devemos buscar essas virtudes em todas as ações do dia a dia. Não é isso? Então, isso aqui nos dá um senso de realidade. Mas isso foi substituído na história. E eu termino. Com efeito, a gnose do nosso tempo é a mesma de sempre. A fuga do ser e, por conseguinte, o ódio a ele, sendo a mesma revolta de Lúcifer. Qual era a revolta de Lúcifer? A revolta contra o ser. Toda a revolta, todo o drama de Lúcifer era do fato de que ele queria não ser. Ele tinha ódio à criação. Ódio à criação divina, porque ele queria ser como Deus. Mas como ele não conseguia, chegou um momento que ele queria não ser. Ele queria não ser a criação, parte da criação. Ele queria dominar. Sendo um anjo, com plena inteligência e plena vontade. Assim como todos os outros que se rebelaram contra Deus. Eram todos anjos, com essa propriedade. Não tem a propriedade material que nós temos. Nós somos um composto, não tem dualismo substancial merda nenhuma. Nós somos um composto de corpo e alma. Os anjos são apenas um composto de inteligência e vontade. Nós também temos a inteligência e vontade, só que dentro da questão da matéria também. Mas os anjos não têm matéria. Eles só são um composto de inteligência e vontade. E Lúcifer era um anjo, é um anjo com plena inteligência e vontade. Só que foi deturpada, foi destruída em questão de implantar o mal moral. Porque tudo que Deus faz é bom. Não é isso? Se nós pegarmos até um pensamento torpe de um bandido, o bandido ele pensa que está fazendo o bem para ele, quando ele está roubando outra pessoa, porque ele quer o bem da outra pessoa. Ele quer roubar o dinheiro, ele quer roubar o carro, ele quer roubar algum bem, que ele acredita que aquilo é bom. Até a intenção dele, para ele é boa. Isso é bom de fato? Não, não é. Mas a intenção dele é sempre buscar o bem, porque a vontade está acima, lógico, do intelecto. Mas quando a vontade está subserviente ao intelecto, como é da nossa propriedade natural, nós não vamos buscar roubar, nós vamos buscar trabalhar para ter e etc. de uma maneira justa, honesta, priorizando as virtudes e etc. e o bem conviver. E, se possível, também converter as pessoas em prol da sua conversão à verdadeira fé. Então isso é o nosso intelecto dizendo a nossa vontade o que fazer. Mas quando a vontade está acima do intelecto, a vontade, então, nos leva a caminhos obscuros. E como levou historicamente as ideologias de massa. A vontade de ser você mesmo o criador do próprio ser e o criador de uma estrutura, seja ela política, metafísica, que vai trazer então uma salvação através de um conhecimento. Essa é a gnose. A gnose acima é um conhecimento que está acima da própria fé. E deturpa a fé no seu sentido racional. Que a fé ela não é irracional. A fé ela só é irracionalista quando chega lá em Guilherme de Ockham, no nominalismo de Ockham, e acaba culminando em Martinho Lutero, que foi estudante de Guilherme de Ockham. Não é isso? Onde nasce a questão da fé, a questão do fideísmo irracionalista. Não, você constrói a fé. E aí os filósofos iluministas entenderam, bom, se nós construímos a fé, nós também construímos o ser. É isso? Se nós temos uma matéria completamente decaída, onde nós não alcançamos o perdão eucarístico, não há isto, porque Deus não está, Cristo não está na substância, porque a nossa razão não é capaz de participar disso, nós temos a questão, então, do subjetivismo da fé e a questão da irracionalidade da fé. E depois dessas aporias, após a Revolução Protestante, nós temos a questão do Renascimento, onde foi realmente o renascimento do paganismo, e o começo do pensamento naturalista liberal. E aí foram desenrolando, um pensamento naturalista liberal, aí veio a questão do século das ideologias de mundo, o século XIX, e depois o século XX a implantação. E aí aí é a revolta contra a criação.
E a culpa não é do ser humano, a culpa é de Deus. O ser humano vai lá, se afasta de Deus, cria as ideologias, cria os sistemas abstratos pela sua própria vontade, e quando dá merda, a culpa não é de quem fez, a culpa é de Deus, a culpa é do próximo. Porque o homem nasce bom, o que o corrompe é a sociedade, como dizia o Rousseau. Se o homem nasce bom, o que o corrompe é a sociedade, bom, o que o corrompe é o todo. Então, se existe um Deus, a culpa é dele. Porque Deus não é bom, ele é um demiurgo. Ele nos prende nessa realidade nefasta. Ele nos prende e não nos deixa conhecer nada dela. Nós estamos presos a ela. Não existe perdão, Eucaristia, não existe verdade. O que existe é apenas a vontade de fazer alguma coisa, e nós somos átomos desgovernados na realidade, batendo cabeça. Essa é a gnose antiga e que também é a gnose do nosso tempo. Então esse vídeo fica para pensarmos a respeito dessas substituições revolucionárias e de como essa coisa entra dentro da Santa Igreja e tenta destruí-la de dentro para fora. Isso com diversas bandeiras, né? Existe a bandeira do liberalismo, né? As velhas heresias como o arianismo, né? Por exemplo, como o próprio gnosticismo, liberalismo, comunismo. É isso? Existem diversas heresias que carregam esse pensamento. Que sendo moderno ou não, é o pensamento ainda da vontade humana acima da inteligência que Deus nos deu. Bom, gente, queria deixar esse vídeo aí como reflexão para todo mundo. Vai saber aí, você às vezes não está dentro desse pensamento ainda, né, dessa esquemática moderna de pensar e não sabe, né? Acontece com muita gente, acontece com muitos católicos. Eu estou sempre falando disso aqui no canal, mas agora com uma analogia ao catolicismo, né? A Santa Igreja Católica e a sua sã doutrina, tá ok? Bom, gente, então fica esse vídeo para vocês, inscrevam-se aqui no canal, sigam-me nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook, visitem meu Apoia-se e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus.